Recebeu o Thiago Manzoni do PL, tá aqui ao meu lado tomando aquele cafezinho gostoso e bem feito. Deputado, bom dia, tudo bem? Bom dia, Henrique, bom dia, Patrick, bom dia ao ouvinte da Sucesso News, é uma alegria estar aqui, obrigado pelo convite. Alegria toda nossa para a gente conversar um pouquinho sobre o seu mandato, sobre o trabalho desenvolvido na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Deputado, o senhor se elegeu com 25.554, aí não pode errar a conta, né? Exato. 25.554, que voto a gente tem que honrar, não é isso, Exato. Deputado? É difícil conseguir voto, não pode tirar voto. É difícil conseguir voto, 25.554 votos, defendendo um tripé: família, emprego e fiscalização do Poder Executivo. Que avaliação que o senhor faz até hoje, deputado? Henrique, antes de mais nada, já que você mencionou a quantidade de votos, eu gostaria de mais uma vez agradecer a esses 25.554 eleitores do Distrito Federal que me deram uma cadeira na CLDF. A gente, desde 2016, começou um trabalho que tem como fundamento esses três pilares: a defesa da família, a liberdade econômica e de empreender, a defesa de quem gera e de quem precisa de emprego e de trabalho, e a fiscalização do Poder Executivo. Em 2022, fomos eleitos e temos trabalhado sobre estes princípios e sobre estes valores lá na Câmara Distrital. A avaliação que eu faço é que nós temos conseguido dar voz a esses eleitores que acreditam nesse tripé e que nos colocaram lá. Então nós temos feito um trabalho muito bom em relação à família, que na minha opinião é a base de tudo. Sou o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida desde a concepção. Temos feito um trabalho voltado para a educação, para que as escolas voltem a contribuir com os pais na educação de crianças e adolescentes. Presido também a frente em defesa do pagador de imposto, essa voltado mais para o segundo pilar, o pilar do empreendedorismo. Então a gente defende o pagador de imposto, o cidadão, aquele que é quem financia o governo, que é quem entrega o seu suor para o Estado, né, por meio dos impostos. Temos projetos voltados para desburocratização, redução do tributo, enfim, para facilitar a vida de quem empreende, de quem trabalha no Brasil, e temos feito um trabalho também de fiscalização do Poder Executivo. O mandato acabou, nós assumimos em 1º de janeiro, tivemos o episódio do dia 8 de janeiro, e a partir de então, um quarto pé desse quadripé do nosso mandato é a defesa da liberdade, né? Nós vivemos um momento no Brasil que não é um momento fácil, é um momento em que há muitas liberdades sendo ceifadas. Então hoje nós, além da fiscalização, também temos feito um trabalho de defesa da liberdade. No próximo dia 15 de maio vamos fazer uma audiência pública para discutir a institucionalização da censura no Brasil. Fizemos uma ano passado, vamos fazer outra agora, e a gente tem levado esse debate para a Câmara. Deputado, vamos desenvolver aqui no nosso bate-papo um pouco desse tripé ou desse quadripé, como o senhor acaba de qualificar aqui. O senhor tem uma proposta para a redução do ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, de 3% para 2%. Como é que está isso? Na verdade seria voltar, porque era assim, não é? Perfeito. Essa é a ideia, inclusive está na justificativa da nossa proposição. Por ocasião do governo Hollenberg, a alíquota do ITBI foi aumentada de 2% para 3%. O Distrito Federal tinha um problema de caixa enorme, né? As nossas finanças estavam muito combalidas. O governador falou que temporariamente aumentaria a alíquota do ITBI, que é aquele imposto que as pessoas pagam quando adquirem um imóvel. Então a pessoa compra um imóvel, 3% do valor da transação fica de ITBI, e depois a pessoa ainda paga o resto da vida o IPTU, né? Tem pessoa que tem um imóvel há 30 anos, ela acaba pagando mais para o governo de IPTU do que ela pagou pela aquisição do imóvel. Então aquilo era para ser transitório, era para ser passageiro, mas se estabeleceu, ficou aí perene, até hoje a alíquota é 3%, e nós propomos a redução de volta para 2%. Há uma discussão aí sobre a iniciativa, a constitucionalidade da iniciativa, se a iniciativa seria do GDF ou se poderia ser iniciativa parlamentar. E aí eu vou aproveitar esse aspecto relacionado à legislação tributária para dizer que nós temos feito um grande esforço, Henrique, nós na CLDF e nos outros legislativos estaduais, em defesa das competências dos legislativos estaduais. A nossa população não sabe disso,
mas a gente fica muito espremido nas nossas competências. A Constituição Federal coloca como iniciativa do governo do Distrito Federal a maioria dos projetos de leis. A nossa lei orgânica aumenta ainda mais a reserva de iniciativa do Poder Executivo no que diz respeito à legislação. Ou seja, a maioria da legislação do Distrito Federal tem como iniciador do processo legislativo, em face do que dispõe a Constituição Federal e a lei orgânica, o governo do Distrito Federal. A competência de iniciativa dos parlamentares ela é muito restrita. E aí acaba que muitas vezes a população olha para a Câmara Distrital e fala assim, pô, mas eles só propõem dia, mês, semana. Não fizeram nada? Não fizeram nada. E na verdade, e ainda fala assim, e quando eles propõem alguma coisa é inconstitucional. E na verdade é porque nós estamos espremidos na nossa competência por conta da lei orgânica e da Constituição Federal. Então nós temos feito um trabalho na UNALI, que é a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, para aumentar a competência dos legisladores estaduais, que no final das contas é quem sabe o que está acontecendo lá no Estado. Então nós não podemos manter as competências só para a União e a iniciativa só para o Executivo estadual, como é hoje. Agora, sobre essa questão em si, que é muito bacana, de baixar esse imposto de 3 para 2, voltar a ser o que era, na verdade, o senhor bem explicou que isso acabou acontecendo no governo Hollenberg, a fim de arrumar uma graninha a mais para os cofres do governo do Distrito Federal. Como é que está essa situação hoje? O senhor está otimista que isso é possível? O projeto está tramitando, nós temos conversado muito com o governo do Distrito Federal, há uma intenção do governo também de reduzir esse tributo e já tem sido feito estudos na Secretaria de Economia, Secretaria de Fazenda. Então a gente acha que o projeto vai passar e aí eu tenho a impressão de que a arrecadação vai aumentar, Henrique, porque as pessoas, o político de maneira geral, ele acha que aumentando o imposto, ele vai aumentar a arrecadação. E nem sempre isso é uma verdade, né? Muitas vezes, quando a gente aumenta o imposto, a gente tira tanto dinheiro do bolso da população que a gente retrai a economia. A pessoa tem menos dinheiro no bolso, é menos dinheiro circulando na economia, o que significa menos arrecadação para o governo. A gente viu isso, por exemplo, no governo da Dilma, onde os impostos estavam altíssimos, a economia parou, tudo quanto é empreendimento parou e o país teve uma recessão pior do que a recessão da pandemia. Então reduzir impostos às vezes é aumentar a arrecadação. E quando a gente pensa no dia a dia, na dificuldade, não só do brasiliense, mas do brasileiro, por exemplo, de realizar o sonho da casa própria, estamos falando de um imposto referente a isso, ele sua, deputado, para poder comprar a sua casa, o seu apartamento. Exatamente. E aí quando ele se toca, eu tenho que pagar mais esse imposto. Às vezes esse é um fator inibidor e realmente às vezes isso impede que muitas pessoas adquiram o seu imóvel. Exatamente. Então, e aí eu repito, assim, no Brasil a gente vive uma situação em relação a tributos que é, na minha opinião, um absurdo. Então, ao adquirir o imóvel, a pessoa paga 3% hoje aqui no Distrito Federal, 3% sobre o valor da transação. Muitas pessoas, como você falou, deixam de adquirir a sua casa própria porque não tem o dinheiro para pagar o imposto. Depois de adquirir, vamos supor que a pessoa conseguiu pagar os 3%. Ela vai pagar o IPTU ano após ano sobre um imóvel que já foi tributado na aquisição. Então ela paga na aquisição e paga depois porque se tornou proprietário. Na minha cabeça isso não faz sentido, é o Estado retirando do cidadão, do indivíduo, a possibilidade de realizar os seus sonhos, de viver aquilo que ele projetou. E retira, isso é importante que a gente diga, obrigado Patrick, retira do indivíduo o dinheiro que ele suou para trabalhar. Eu digo isso sempre, o Estado não produz nada, o Estado não produz riqueza, o Estado não gera receita, não gera dinheiro. Para ter dinheiro, para qualquer tipo de política pública, o Estado tira dinheiro do bolso de quem trabalhou, de quem empreendeu. Então o trabalhador, e ele não pode nem se defender, porque é obrigatório, é coercitivo. A força coercitiva do Estado retira o dinheiro do bolso do trabalhador sem que ele possa se defender disso. Então isso faz com que muitas vezes o indivíduo não consiga realizar os seus sonhos de vida, colocar o seu filho na escola que ele gostaria, comprar o carro que ele gostaria, comprar o imóvel que ele gostaria, andar com a roupa que ele gostaria, porque o Estado está tirando o dinheiro do bolso. Sonhar e realizar, né? Sonhar e realizar, que é um direito de todos nós. Ainda nessa linha de impostos, deputado, o senhor aprovou a isenção de vários impostos, IPVA, IPTU, ITCD, ITPI, ITLP, até 2027, para diversos setores, como creches, asilos, clubes esportivos.
Golaço, hein? Golaço. Obrigado, Henrique. Obrigado. Esse foi um trabalho que a gente fez também junto ao GDF. Aí eu tenho que mencionar nominalmente o secretário da Casa Civil, Dr. Gustavo Rocha. Eu estive com ele várias vezes tratando desse assunto, mostrando para ele a importância da manutenção dessa isenção que já existia, nós só prorrogamos, e o trabalho que essas instituições fazem. Então, reonerar com impostos dessas instituições ia trazer um problema social grave para o Distrito Federal. Você mencionou aí, nós estamos falando de creche, instituições que cuidam de idosos e outras semelhantes. Então isso traria um malefício social enorme e com muita sensibilidade o secretário Gustavo Rocha e o governador Ibanez concordaram em manter essa isenção e eu tive a alegria de poder contribuir encabeçando esse processo na Câmara Legislativa. Aqui no Fala Distrital eu converso com o Thiago Manzoni, do PL, e daqui a pouquinho ele vai falar sobre emendas executadas. No ano passado foram mais de 19 milhões de reais. Já já ele destaca pra gente as principais emendas nesse bate-papo, nessa conversa aqui na Sucesso News. Eu recebo aqui o deputado Thiago Manzoni, do PL. Ô, deputado, eu não vou perder esse gancho aqui não, né, de falar rapidamente com o senhor sobre a dengue, que ação importante também, de ver a Câmara Legislativa do Distrito Federal, não é, participando, se envolvendo, preocupada, e não poderia ser diferente, com esse mosquitinho danado que todos nós precisamos de alguma maneira fazer a nossa parte. Perfeito, Henrique. Então, desde antes do período de chuva, ano passado, a gente já estava discutindo na Câmara Legislativa sobre a possibilidade de nós vivermos uma epidemia como, infelizmente, vivemos. A Câmara tem feito um trabalho grande nesse sentido. Muitos deputados destinaram emendas parlamentares para aqueles papalixos, que são os pontos de coleta de lixo no local exato e com a coleta programada, né? E estamos fazendo esse trabalho de conscientização da população. É muito importante que nós, como cidadãos, entendamos que nem tudo depende do Estado, depende do governo. Tem muita ação que é nossa. E como você bem falou aí, a maioria dos focos de dengue está dentro da casa das pessoas. Então basta que nós tomemos esses cuidados que você falou, como virar a garrafa de cabeça para baixo, colocar areia no vaso de planta, enfim, e outros, não deixar o lixo para fora, para acumular água. Com o vizinho, né? Abrir o diálogo com o vizinho. Olha, irmão, fiz minha parte lá no meu quintal, isso. Cuida do seu aí. Cuidar da piscina, exatamente. E aí, assim, se isso for, se isso percorrer o Distrito Federal inteiro e a gente, como cidadão, tiver mais cuidado, eu tenho certeza que a gente vai sair dessa e ano que vem a gente vai ter um ano muito melhor em relação a dengue. Mais saúde para todos nós, né? Isso. Bem, eu converso aqui com o Thiago Manzoni, o deputado Cital, e eu falei, antes de ouvir tribalistas, que no ano passado foram mais de 19 milhões de reais em emendas executadas. Quais é que o senhor destaca aí pra gente? Tem uma em especial, Henrique, que eu me sinto muito honrado de ter feito, que foi comprar colete à prova de bala para a nossa Polícia Militar do Distrito Federal. Então nós destinamos R$1 milhão para a nossa Polícia Militar. Esse ano eu vou destinar novamente, porque tem muitos coletes que estão vencidos. Então os nossos policiais, eles saem às ruas para nos defender, para colocar sua própria vida em risco, e muitas vezes eles estão sem o equipamento de segurança deles a contento. Então eu tive o privilégio de poder destinar R$1 milhão para isso, e eu queria falar que esse dinheiro não é meu, né? Isso é importante também a gente falar para a população. O deputado destinou 19 milhões, é dinheiro do pagador de imposto, né? É dinheiro do imposto da população do DF. Exatamente. Todos nós. É de cada um de nós. Você, e aí, ao lado dos outros 23, nos representa. Lá. Exatamente. E aí a gente destina para aquelas áreas que a gente acha que são prioritárias. A gente destinou para a segurança pública, destinamos também para as escolas, colocamos ar-condicionado em escola, televisão, laboratórios de informática, ajudamos bastante as escolas cívico-militares do Distrito Federal, que é um modelo que eu acredito muito que é funcional e que ajuda tanto professores quanto alunos. Tem mostrado bons resultados. Né? Tenho mostrado lá na televisão as últimas pesquisas, lá na Record, e tenho acompanhado isso, os bons resultados das escolas. E isso é muito legal, assim, a gente poder contribuir na qualidade de parlamentar com as nossas escolas é muito legal, tem sido um privilégio para mim. Então foi segurança pública, escolas, destinei R$1 milhão também para a reforma do andar da ortopedia do nosso hospital de base, que é o hospital de referência. Todo mundo que se acidenta e que tem problema de fratura, etc., vai direto para o hospital de base. Aconteceu o acidente, mande te levar primeiro para o hospital de base, depois, mas primeiro politraumatizado do hospital de base. Perfeito. E aí eu destinei também R$1 milhão para a reforma do andar lá da ortopedia,
Então a gente tem tentado atender as demandas que são as maiores da nossa população. Tem um aqui que o senhor não citou, que eu anotei para cobrar do senhor e bater um papo, que eu achei muito boa, porque às vezes a gente esquece de falar do plano piloto, da Asa Sul, da Asa Norte. A nossa preocupação, eu que faço programa popular há mais de 30 anos, a gente às vezes tem uma preocupação muito grande com as nossas cidades, né, e esquece do plano como se o plano não tivesse problema, né? E não é verdade. Nós temos problemas de calçamento seríssimos e temos problema também de uma emenda que o senhor colocou aqui, que é de iluminação pública. Exato. Lâmpadas LED em 18 quadras da Asa Sul e da Asa Norte. R$1,5 milhão de reais para isso. Parece bobo, né? Parece bobo, mas gente, bobo, não é. Então, isso aí, Henrique, obrigado por ter tocado nesse assunto, e a gente realmente acha que o plano piloto não tem problema nenhum, e tem muito problema. Aliás, o plano piloto foi o local do Distrito Federal onde eu fui mais bem votado. Eu tive mais de 7 mil votos no plano piloto, que naturalmente é um reduto chamado de esquerdista, e eu, um parlamentar de direita, tive no plano piloto a maior parte dos meus votos. E durante a campanha eu me comprometi com duas coisas com a população do plano piloto. Iluminação, que é uma queixa recorrente, 3 coisas na verdade. Iluminação, que é uma queixa recorrente. Calçamento, que os nossos idosos, a população de Brasília está envelhecendo, e muitos idosos caem pelas falhas no calçamento, é sério e se machucam seriamente. Então, durante a campanha, eu conheci muitos filhos de idosos falando: puxa, meu pai caiu, quebrou o fêmur, quebrou o braço, quebrou não sei o que, minha mãe e tal. E me comprometi também a entrar na batalha para que a gente evite que os moradores de rua se espalhem pelo Distrito Federal, porque eles acabam muitas vezes delinquindo. Nós sabemos que as pessoas têm que ter dignidade, mas nós sabemos também que muitas dessas pessoas que moram nas ruas acabam cometendo crimes. E aí eu tive a satisfação de poder destinar esse R$1,5 milhão de reais para eficientização, que é a troca da lâmpada, aquela lâmpada amarela mais escura, pela lâmpada de LED, que traz uma iluminação muito melhor. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver a foto. Tem uma foto na internet que é de cima do plano piloto, e o eixão ele é todo de LED, e os eixinhos ainda não eram na época, e a diferença de iluminação parece que você está em outra cidade, é gigante. E isso traz, a iluminação ela traz consigo uma sensação de segurança enorme. Então, para as pessoas que trabalham até de noite, que vão sair tarde do trabalho, que vão esperar o seu ônibus na W3 para ir até a rodoviária, para voltar para casa, olha, isso traz uma segurança enorme. É um efeito dominó, assim, porque quando você tem iluminação, você tem mais segurança, você tem mais vontade de sair de casa, você relembra. Eu tô com 61, né, deputado? Sou muito jovem. Mas tô carinha de 40. Mas eu sou da época de... Não parece mesmo. Não parece não, cara. Eu sou da época de ficar debaixo do prédio, né? Tocando... Alguém tocando, eu não, né? Porque eu não toco nada. Mas eu lá, o cara tocando um negocinho, a gente isso batendo um papo. Ao longo do tempo. Por quê? Porque tá tudo escuro. Exatamente. Cara. Eu jogava bola de noite. É isso. A gente viveu essas coisas e assim, nós gostaríamos muito que isso voltasse a acontecer. Então, e além disso, o comércio se sente mais seguro para ficar aberto até mais tarde, o que fomenta a economia, gera emprego, etc. Calçamento nós colocamos também em várias quadras do plano piloto. Quero agradecer aqui ao presidente Fernando Leite da Nova Cap, que tem sido um grande parceiro. A gente destina a emenda, ele executa a emenda, as coisas acontecem. Agradecer também ao presidente Edson da SEB, que executou todo o montante que a gente tinha enviado. Aí você falar da SEB, é legal a gente trazer um esclarecimento aqui muito importante. Diz aí. Que é o seguinte: quem cuida, gente, da iluminação pública, é a SEB IPES. Perfeito. Né? IPES, comandada lá pelo Edson. E quem cuida da energia que chega na nossa casa, naquela luz quando você chega, faltou energia ou não? É a Neo Energia. É a Neo Energia. É isso aí. E esse esclarecimento é muito importante. É isso aí. Então agradecer a eles, porque assim, a gente sabe que tem um esforço também dessas empresas públicas para fazer com que esse recurso chegue lá na ponta, no cidadão. E é isso. Obrigado por ter lembrado e ter mencionado essas duas emendas aí, que são, na minha opinião, importantíssimas aqui para o plano piloto. Importante. A gente vai falar também ainda de coisa muito importante, que muitas vezes, a verdade seja dita, os parlamentares também esquecem. E eu vi aqui que o Thiago não esqueceu não, que é a área rural do Distrito Federal, às vezes é muito esquecida. Quero falar sobre a área rural com o deputado Thiago Manzoni no Fala de Cital 100.5, Sucesso News. Aqui no Fala de Cital eu converso com o Thiago Manzoni do PL. Deputado, eu falei do apoio à área rural, não é? Também teve emendas para lá.
Teve, eu tô quase mandando um sou eu. Quando ele falar deputado, eu vou mandar um sou eu. Cara, então, as nossas emendas de fomento, a gente procura enviar para projetos que vão retirar as pessoas da dependência do Estado. Eu não acredito que essa relação de dependência do cidadão com o Estado seja saudável. Então a gente procura sempre destinar emendas para locais onde a execução da emenda vai se dar e essas pessoas não vão precisar mais do Estado para nada. A área rural é uma dessas. O brasiliense normalmente nem sabe o tanto de coisa que a gente tem na nossa área rural. O nosso agro é espetacular aqui no Distrito Federal. Nós temos produção de açaí, aliás, a nossa rota da fruticultura, ela é premiada nacionalmente e eu mesmo não sabia que isso existia. Nós temos aqui produção de vinho e eu não sabia disso. Aliás, a nossa produção de vinho está crescendo de maneira significativa. Nós temos produção de café, o melhor café do Brasil, Patrick e ouvinte. É aqui do Distrito Federal, então nós temos uma feira de café que eu também ajudei e a minha motivação em relação ao agro vem também do fato de que o agro hoje é 1/3 do PIB brasileiro e nós precisamos encontrar uma vocação para o Distrito Federal que não seja somente serviço público. Então, tive a alegria de contribuir com o agro. Hoje eu estou indo para Braslândia encontrar produtores rurais para entender um pouco melhor a realidade deles e para continuar contribuindo com essa galera que no final das contas é quem bota comida na mesa de todo mundo. Então legal. É uma alegria poder contribuir com eles e fizemos outros, se você me permite, Henrique, fizemos outras também destinações de emenda para tecnologia e inovação, para que Brasília se torne um polo de tecnologia e inovação, para que os nossos jovens consigam entrar no mercado de trabalho, porque hoje a gente tem uma carência enorme de primeiro emprego. O nosso jovem ali de 18 a 29 anos, ele tem muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho. E ao mesmo tempo nós temos 150 mil vagas de programação abertas no Distrito Federal que não são ocupadas porque não tem gente qualificada. Então nós destinamos emendas também para a formação de programadores e de tecnologia e inovação, outras áreas de tecnologia e inovação, para que a gente possa levar os nossos jovens para ter o primeiro emprego e começar a sua vida profissional. Legal. Deputado, estamos chegando no final da nossa entrevista aqui no Fala Distrital, mas eu queria saber do senhor quais são as suas prioridades ainda para esse semestre, que estão ali, tem coisa ali em cima da sua mesa que todo dia o senhor chega, olha para lá, caramba, eu tenho que mexer com isso. O que é a prioridade? Tem um projeto em especial que eu acho que é importantíssimo para Brasília, que é o PPCUB, que é o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. O governo mandou para a Câmara e a gente precisa votar o PPCUB porque a gente precisa entregar segurança jurídica para Brasília e para quem empreende em Brasília. As pessoas que moram em Brasília precisam saber quais são as regras do jogo, aonde eu posso empreender, aonde eu posso construir, qual é a altura da minha construção, qual é a destinação das áreas de Brasília, o que eu preciso preservar, o que significa o tombamento, aonde eu posso mexer, aonde eu não posso mexer, de que forma nós vamos revitalizar a W3 Norte e Sul, de que forma nós vamos fazer Brasília reviver e poder produzir. Então acho que hoje para Brasília o principal é isso, e para o cidadão do Distrito Federal de maneira geral eu acho que a principal pauta hoje é liberdade de expressão, liberdade de poder falar o que acredita, o que pensa, e a gente está nessa batalha, Henrique. 10h35, eu quero agradecer ao deputado distrital Thiago Manzoni do PL pela visita aqui na Sucesso News 100.5. Deputado, um abraço ao senhor, muito obrigado pela presença aqui. Não lhe conhecia pessoalmente, a gente já tinha lhe visto já em alguns lugares, mas pessoalmente é a primeira vez que a gente se encontra. Parabéns pelo trabalho, e esse é um espaço para vocês aqui no nosso programa, para a Câmara Legislativa do DF. Obrigado, Henrique, foi um prazer te conhecer, Patrick, obrigado. Satisfação obrigado pelo convite. Portas sempre abertas. Obrigado, virei sempre que convidado, foi uma alegria estar aqui com vocês, e um abraço a você, ouvinte da Sucesso News e do Só Subindo. Solta um sou eu aí, vamos Sou lá. Eu! Aí, 10h35, tá chegando a mais tocada.